Então, todo mundo pergunta, Heloísa, e aí, como que você vive uma vida no mar? Eu já estou navegando há 39 anos e tudo começou com um sonho. Wilfredo, meu marido e eu fomos passar umas férias no Caribe. Minha mãe tinha dado de presente pra gente uma semana num hotel com tudo pago. Olha que coisa boa, e ela ainda ficou com as crianças. E aí passou um barco navegando. A gente morava em Florianópolis, um lugar cheio de praias, mas nunca tínhamos navegado. E aquele barco passou navegando, eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim, vamos dar uma volta de barco? Eu digo, vamos. Fomos lá, compramos as entradas para ir no dia seguinte no veleiro. Eram 20 pessoas. Bom, colocamos o pé no veleiro e o momento que as velas subiram e que o vento começou a impulsionar o veleiro, só com o barulhinho das ondas batendo no casco, foi amor à primeira vista. Eu digo, voltamos a nos apaixonar e apaixonamos completamente pelo mar. Nós tínhamos 25 anos e 2 filhos. E foi ali naquele momento que, quando chegamos desse dia maravilhoso navegando, nós prometemos um ao outro que um dia nós íamos sair com o nosso próprio barco e voltar naquele lugar, na ilha de São Tomás. Bom, sonho todo mundo tem, mas voltar, botar o pé no chão e realmente trabalhar para que o sonho aconteça não é fácil. Primeira coisa que nós fizemos foi marcar a data. Nosso filho, que nasceu em 74, nós marcamos a data em 84, quando ele fizesse 10 anos. Nesse meio tempo, nasceu um outro filho, o terceiro filho, e aí eu disse, já tenho a tripulação pronta. E as crianças, desde pequena, começaram a fazer parte do nosso sonho. A gente colocava as cartas náuticas na mesa, a gente sonhava que lugares nós vamos passar, que oceanos nós vamos visitar. E assim, nós crescemos com eles aprendendo a navegar. O nosso primeiro barco era um barco de 6 metros, sem cabine e sem motor. Um aprendizado incrível, porque cada vez que o barco inclinava, eu achava que eu ia cair na água e morrer afogada. Mas nada disso aconteceu. E assim passamos 10 anos programando para a gente poder dar a nossa volta ao mundo. E saímos com os nossos filhos, o Wilhelm, o menor com 7, o Dave com 10, o Pierre com 15 e Wilfredo e eu com 35 anos. Então, gente, era assim, o que hoje todo mundo faz, eu vou fazer um sabático, eu vou abandonar o meu trabalho, eu vou ser um nômade digital, a gente já fez em 1984. E foi a primeira lição que eu aprendi. Nós tínhamos construído uma casa nova, nós estávamos com empregos excelentes, Wilfredo, economista, trabalhava numa empresa grande, eu tinha a minha escola de inglês, e foi a primeira lição, foi o desapego, o deixar para trás, o carro, as bicicletas das crianças, vendemos tudo que a gente tinha para a gente realizar o sonho. E todo mundo perguntava, e como vocês vão educar os seus filhos? Olha, vou confessar que era assim, eu tinha 2 tijolos de 1 tonelada cada um no ombro. Olha a responsabilidade, educar 3 filhos dentro de um veleiro. Isso sem a tecnologia que existe hoje, né, gente? Bom, começamos, a primeira coisa, eu tive que abrir mão de muitas roupas, também não ia precisar nunca, e coloquei uma enciclopédia de 18 volumes debaixo da minha cama, porque era uma maneira de pesquisar, de fazer os trabalhos. E começamos a dar aula para eles dentro de um sistema de uma escola brasileira no início e uma programação depois que eles fizeram os testes e passaram para uma escola americana. Gente, foi assim incrível, porque nós tínhamos que fazer um acompanhamento. Então a escola dizia assim, você vai ensinar, por exemplo, as frações através da cozinha. Então leva as crianças para a cozinha, 3/4 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de açúcar. Então fazia um bolo e dividia meio, 1/4, 1/8, e a gente ainda comia as nossas frações. Então foi assim, eu quebrei todas as paredes da escola, da sala de aula, e nós fomos aprender a teoria de Darwin, lá em Galápagos. Fomos aprender sobre vulcões no Montpellier, né, na Martinica. Então,
Cada oportunidade era uma oportunidade de aprendizado. As danças, os idiomas, na época não era uma moeda única, então qual o dinheiro que uso nessa ilha, que idioma falam, o que eles comem. Então foi assim, uma lição muito maior do que tinha aquele programa que eles tinham que seguir. Liam muito, escreviam 20 redações por mês, tinham que escrever. Então, assim, foi uma educação não só que eles aprenderam, mas que eu tive que aprender para ensinar os meus filhos. E olha, deu super certo. O Pierre desembarcou quando ele fez 18 anos, foi estudar nos Estados Unidos, administração de empresas. O David desembarcou com 16 anos na Nova Zelândia, foi estudar cinema e televisão. E o Wilhelm, o menorzinho, esse pequeno, deu a volta ao mundo por 10 anos e se tornou um profissional no esporte de windsurf. E ele hoje é o nosso capitão a bordo, tanto que o mar vive com ele, que ele se tornou, ele diz assim, eu tenho muito mais água do mar no meu corpo do que eu tenho sangue. E aí, depois de passarmos 10 anos navegando pelo mundo, não podíamos voltar e trabalhar nem no escritório, morar numa casa. E aí o que nós fizemos? Aproveitamos o nosso barco. Nesse meio tempo também nós ganhamos uma filha, a Cat, que adotamos com 3 anos, e decidimos fazer uma nova viagem, que era seguir a rota do navegador Fernão de Magalhães, que ele deu a volta ao mundo, né, em busca de uma passagem pela sul da América Latina para poder descobrir o Oceano Pacífico e navegar. Bom, de qualquer maneira, fizemos essa viagem em 95 até o ano 2000. Quando nós chegamos em 98, na ilha de Henderson, uma ilha no Pacífico bem isolada, nós sentamos na ilha, na praia assim da ilha, linda, não mora ninguém. E de repente nós vimos coisas amarela, laranjada, e fomos averiguar. Eram as primeiras boias de plásticos, rede de pescas, nessa ilha assim, totalmente isolada. Bom, catamos o que nós podíamos e levamos no nosso barco até a gente chegar na ilha de Tahiti, em Papete, e dispor, né, de todo esse material plástico. E começamos então a notar que cada vez mais apareciam plástico nas praias, nos costões e até no meio do mar. E foi em 2015, na nossa terceira volta ao mundo, que paramos na ilha de West Faiu e desembarcamos nesse atol também deserto, e em 100 metros de praia nós recolhemos 10 sacos de lixo desse tamanho. E aí o que aconteceu? Nós fizemos na época, com toda a tecnologia, fizemos um vídeo, colocamos no Facebook, né, e viralizou. Milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas assistiram o vídeo e perguntaram: tudo isso que vocês viram desse plástico que está chegando no mar, o que vocês vão fazer sobre isso? E foi nesse momento que nós sentamos, Wilfredo, eu, os nossos filhos, e pensamos: gente, nós temos que realmente tomar uma ação. O oceano tem dado tantas coisas lindas para nós, está na hora da gente devolver, tentando ajudar ao oceano. Nós escutamos essa voz do oceano pedindo socorro. E aí, junto com várias outras pessoas, inclusive cientistas, nós criamos a Voz dos Oceanos. E foi ali naquele momento que a gente decidiu que é uma missão nossa ir atrás de soluções para que não parem tantos plásticos nos mares. E assim, nós estamos já há 1 ano e meio nessa expedição Voz dos Oceanos, Voice of the Oceans, para fazer a conscientização das pessoas, não só em educação ambiental, através da arte, através de projetos científicos também, e principalmente de inovação. Então, eu só vou pedir para vocês que vocês sejam também a voz dos oceanos.